Olá, boa tarde, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Hoje, 29 de março, mais um vídeo do Ministério Ágape. E eu gostaria que vocês prestassem atenção neste momento, diante do que as Escrituras Sagradas estão dizendo, ok? E primeiro, vamos orar, né? Vamos orar, pedir para que Deus fale ao meu e ao seu coração, continue falando, amém? Pai, obrigado por este momento. Abençoa nossas vidas, ó Pai, através da Tua Palavra. Nos ensina, nos aperfeiçoa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, diante deste momento que nós estamos passando, que o mundo passa, essa pandemia, que a gente nunca sabe aonde vai chegar, nós vemos um cenário político até difícil, né? Nós vemos uma guerra entre direita e esquerda, ou direita e direita, Bolsonaro e Dória, neste momento, nós que somos do estado de São Paulo. Nós temos visto isso, e o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, nós vemos os órgãos analisando, uns mais, outros menos, isolamento, não vão trabalhar. O que a gente faz? Não é mesmo? A pergunta é essa, como é que nós devemos fazer? A Bíblia, ela relata, ela dá a orientação. Irmãos, quer saber a resposta? Olha a Bíblia. Olha a palavra de Deus. O texto de meditação de hoje é Romanos capítulo 13. Ok? Eu vou fazer uma leitura para que possamos meditar. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Já dá para estremecer? Já dá para pensar? Então pense aí. Se as autoridades foram instituídas por Deus, como é que a gente tem que fazer? Escutar, observar. Se elas pedirem para não ler a Bíblia, a gente desobedece. Parar de servir a Deus, a gente desobedece. Mas isolamento, ou manda trabalhar isso, aquilo, não é o complicado. Não é saber quem está certo. A gente quer saber, não, Bolsonaro está certo. Bolsonaro está certo porque o isolamento vai trazer um prejuízo muito grande na economia. Mas o Ministério da Saúde, o João Dória, fala, não, vamos isolar. Vamos quarentena. Quem está certo? Vou dizer para vocês, eu não sei. Realmente não sei. Eu olho para a Bíblia. Nós sabemos que nesse governo democrático, o povo no governo, quer dizer, nós escolhemos Jair Bolsonaro como presidente. Nós escolhemos João Dória como nosso governador. Nós escolhemos Antônio Duarte Nogueira Filho como nosso prefeito. Nós escolhemos. Foi assim que nós escolhemos. E se nós escolhemos, devemos estar sujeitos àquilo que eles falam. Eles entendem. Mas nós devemos atentar o papel da igreja. Qual que é o papel da igreja? É obedecer a Deus. E o que é obedecer a Deus? É obedecer às autoridades, dentro daquilo que é possível, tá? Aí, vamos lá, só um pedaço aí. Impeachment do presidente Bolsonaro. Cuidado, viu, gente? Cuidado com esse posicionamento. A gente não sabe o que a gente escolhe, ok? Nós não sabemos. Então, portanto, com aquilo que você fala, precisa ter um impeachment. Nós precisamos entender este momento, tá? Qual que é o papel da igreja? Orar. Nós temos que fazer isso. Eu vou dizer para vocês que hoje, nesse culto de hoje, no domingo, eu gostaria de estar ao ar livre. Diante da liberação do governo desse decreto, eu queria que a igreja estivesse ao ar livre e que nós pudéssemos respeitar publicamente uns aos outros, com 1 metro de distância, não é? Vamos colocar uma mesinha com um álcool ali para a imunização das mãos, manter 1 metro de distância, mas estar orando, estar cantando ao ar livre, um período de 1 hora. Eu queria que fizesse assim, claro, mas existem leis para reger. Se eu não posso, não posso. Mas eu crio como igreja a linha de pensamento segundo aquilo que estabeleceu o Senhor Jesus. Irmãos, é apenas um ensaio para uma perseguição. Se houver uma perseguição, o que nós vamos fazer? Esse é o papel. O papel da igreja, ele vai além daquilo que as autoridades dizem, mas respeitando. Podemos fazer e fazer melhor. Se pede para andar 1 milha, anda com ele 2. É o que a Bíblia diz, tá?
críticas nós devemos saber dar. Nós não sabemos o que acontece dentro do governo, nem do estadual, nem do federal, nem do municipal. Nós não sabemos. Ah, fez isso, fez aquilo. Nós temos que olhar para Deus. Porque o mundo está em decadência. O mundo está em decadência. Nós precisamos pensar nisso. Então ele fala que toda autoridade que está instituída por Deus, Deus colocou aquela pessoa lá naquele lugar, de modo que aquele que se opõe à autoridade. O que é se opor à autoridade, irmãos? O que é se opor? Não é só desobedecer, é falar mal. Quanto que nós, às vezes, nós estamos falando mal de um ou de outro, se posicionando de direita ou de esquerda, do Bolsonaro, do Dória, do Arthur Nogueira, ou esse ou aquele. Irmãos, ore. O nosso papel é diferente, nós somos igreja. A igreja, ela não se entra diretamente, mas indiretamente nos problemas da sociedade. Ajudando é o nosso papel. Então ele fala que aquele que resiste à autoridade também resiste a uma ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo uma condenação. Está errado, quer dizer, é possível de ser condenado nesta sua ação por conta de falar mal, de resistir, de pedir impeachment. Não sei. Vai colocar no lugar de Bolsonaro quem, por exemplo? Quem que vai dar certo? E quando tiver o anticristo, nós vamos pedir o impeachment do anticristo? Oh, fora anticristo! Não tem jeito, gente. Nós temos que saber pensar como igreja. Nós temos que saber tratar como a coisa é. Mas o que a Bíblia fala? Nós devemos orar. Vamos orar pelas autoridades. Pedir para que Deus ilumine os corações, as mentes desse povo. Tá? Para que eles tomem a atitude certa. Olha, eu quero continuar dizendo o seguinte. Ó. Versículo 3. Né, ele fala, o apóstolo Paulo ele dá uma explicação melhor. Por quê? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. E como é que a gente sabe que faz o bem? A gente acha que nós tomamos e fala assim, não, ele está fazendo mal. Mas o povo não precisava disso? Não foi Deus que liberou essa pandemia, esse coronavírus? Não foi Deus que permitiu que esse coronavírus chegasse até esse ponto? Não foi Deus? Então, se foi Deus, por que a gente reclama? A gente tem que se posicionar. Então ele fala que as autoridades não são para temor, mas quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade, ela é ministro de Deus para o teu bem. Ministro de Deus. Olha que coisa maravilhosa, mesmo os maus. Sabe por quê? Porque às vezes não é nós só, irmãos, é o povo todo. O povo todo precisa se portar como deve. Deus está ensinando o povo através dos seus ministros. Crente ou não, ateu ou não, não importa. Deus usa quem Ele quer e usa até Satanás. Nós esquecemos muito disso, né? Então os ministros, instituídos por eles, né, essas autoridades são ministros de Deus para o teu bem. Tá? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Amém? Então pense nisso. É importante que todos nós tenhamos um papel de cristão com oração, com respeito, com amor, né? Eu acho que quem já me ouviu falar, né? Eu vou repetir. Luiz Inácio Lula da Silva foi meu presidente enquanto ele era. Eu orava por ele, eu amava ele, torcia para que desse certo. Quando Dilma Rousseff, ela assumiu o poder, ela assumiu a presidência, Dilma Rousseff era minha presidente. Ela, através dela, sabia que Deus estava tratando o povo, bem ou mal. Michel Temer, mesma coisa. Se é golpe ou não golpe, para mim não é essa a questão. A questão é, Deus instituiu Michel Temer para ser presidente do Brasil. Então ele é meu presidente, eu oro por ele, vou procurar amá-lo e respeitá-lo. Agora é Jair Bolsonaro. Na linha do presidente. Tá? Se nós voltamos ou não, não importa. É ministro de Deus para o povo do Brasil. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Preste atenção nisso. Aprenda a orar, porque esse é o momento da igreja. Ok? Fica com Deus e até mais. Tchau.